Opa, vamos lá para mais uma aula. Planejando um ano extraordinário na assistência social. Saiba como planejar e alcançar resultado. Nesta aula desse segundo módulo, vamos fazer análise do ambiente interno, externo e interno. E vou apresentar para vocês, acredito que alguns de vocês já conheçam, análise SWOT, ou análise fofa. O que é isso? A gente está indo já para as aulas de planejamento estratégico na assistência social. A gente viu no primeiro módulo mais a questão da gente ter uma mentalidade de planejador, algumas informações importantes para que a gente possa entender que existe algo antes do planejamento. Mas agora a gente já está no segundo vídeo falando sobre, de fato, sobre ferramentas importantes na hora do planejamento. Antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa analisar o cenário. E qualquer coisa. E essa análise SWOT, ou análise fofa, ela serve tanto para você que está fazendo esse planejamento estratégico agora para o ano extraordinário na assistência social, mas você também quer assumir uma coordenação, assumir a secretaria de assistência social, e precisa conhecer o ambiente, conhecer o terreno, como falo, né? E o que essa análise SWOT faz? É um termo em inglês, né? Que ele vai dizer o que é as forças, os fatores positivos, né? E os fatores negativos daquele ambiente. E aí tem o que é interno, que depende da gente, depende é nosso, está no nosso controle, e aquilo que está fora do nosso controle. O que está no nosso controle, que são os fatores internos, são as nossas forças e fraquezas. Quais são as forças e fraquezas do seu setor, da sua secretaria, do seu departamento, do seu órgão que você coordena? É isso que você vai entender com essa ferramenta. E, de modo externo, quais são as oportunidades, quais são as ameaças que tem também no seu órgão, na secretaria, na sua coordenação, no setor onde você vai trabalhar. Por que isso é importante, questão do planejamento? Porque eu só posso planejar algo se eu conhecer o terreno, não posso começar a planejar algo. Por isso que eu falo que não existe um modelo de planejamento, porque cada ambiente, cada organização tem suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades, suas ameaças. Eu não posso só pegar um Ctrl+C, Ctrl+V. E a análise SWOT, ou análise fofa, em português, é uma ferramenta de planejamento estratégico que pode auxiliar na identificação dos fatores internos e externos que influenciam na gestão da assistência social. Identifique os pontos fortes. Beleza, encontrei os pontos fortes aqui da Secretaria de Assistência, do meu CRAS, do meu CREAS. Avalie os recursos e habilidades, tais como equipe qualificada, infraestrutura adequada, entre outros. Quais são os pontos fortes? Me diz aí, quais são os pontos fortes que tem no, seu, no órgão que você coordena? É equipe qualificada, é infraestrutura adequada, é uma equipe qualificada, é uma equipe efetiva, quer dizer, quais são os pontos fortes da sua organização? É um prédio próprio? Tudo isso são pontos fortes da sua organização. Identificar também os pontos fracos. Avalie as limitações e fraquezas, como a falta de recurso financeiro, processo ineficiente. Lá todo mundo faz de qualquer jeito. Então, não tem um padrão de atendimento, de processos, falta de equipe qualificada, uma rotatividade na equipe. Tudo isso aí são fraquezas da organização, certo? Podem ser. Então, já vai começando a listar suas forças e fraquezas. Eu vou deixar um material complementar para você já fazer. Isso aqui é uma tarefa que você vai fazer. A análise SWOT é prática. Você tem que fazer. É obrigação você fazer antes de fazer o planejamento. Identifique as oportunidades. Isso é externo, né? Oportunidades são coisas externas. Independente da gente. Avalie as tendências, o que está acontecendo ali naquele município, naquele território, que pode influenciar no seu planejamento.
estão surgindo um empreendimento novo, e aquilo pode ajudar novas políticas públicas do governo federal, do estado, que podem ajudar também no planejamento, novas parcerias, inclusive com outras secretarias. Isso são oportunidades. Identifique as ameaças, certo? Oportunidade também externa, não depende da gente, aparece, acontece, e as ameaças também. É algo também externo. A mesma coisa que pode ser uma oportunidade, ela pode ser uma ameaça, dependendo de como aquilo vai impactar a sua organização. Por exemplo, um empreendimento novo, ele pode ser uma oportunidade para a gente trabalhar as famílias de baixa renda que estão desempregadas, e aí fazer uma parceria com esses empreendimentos, mas pode também gerar situações onde aquele empreendimento pode causar problemas ambientais, problemas de trabalho escravo, trabalho infantil, prostituição. Quer dizer, a oportunidade e a ameaça são algo externo, elas podem ser positivas ou negativas, dependendo de como que ela vai, do mesmo jeito, as tendências, né, que podem afetar um governo do Estado ou um governo federal diferente de uma agenda que possa ajudar a assistência social, ele pode ser uma ameaça ou pode ser uma oportunidade. Se a agenda de governo daquele governo do Estado ou governo federal, ele é uma agenda mais neoliberal, então ele foca mais numa outra política que não há assistência social e vice-versa. Então, ele pode ser uma ameaça, pode ser uma fraqueza. Ou a mudança de gestão, né? Tudo isso aí são ameaças que podem influenciar. Então, é importante você saber isso. Depois que eu sei quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, o que pode ser positivo de oportunidade, o que tem de ameaça, né? Que é um exemplo, está um pouco ruim a qualidade, mas você vai receber esse material também complementar em PDF. E aqui que esse município colocou aqui, ó, as forças, equipe com conhecimento na política. Não acredito, não, meu Deus. Teu Zoom, botei? Botei. Vamos lá. Então, equipe com conhecimento da política de assistência social. Beleza. Então, a força. Mapeamento da rede de serviço. Então, eles têm, se tem mapeado a rede de serviço. Capacitação continuada da equipe. Então, eles têm uma capacitação continuada da equipe. Então, são as forças dessa secretaria. As fraquezas. Os serviços não atendem toda a demanda da cidade, ou seja, a equipe deve estar pequena, há uma demanda muito grande por serviço e não está atendendo toda a cidade. Talvez não tenha uma equipe falante, entendeu? Então, é uma fraqueza. Dificuldade em ter produtos e serviços licitação. Então, um problema de licitação daquilo que eles precisam. Falta de manutenção dos prédios e equipamentos da Secretaria de Assistência, ou seja, as unidades estão, precisam de manutenção. Então, não tem uns prédios, mesmo que seja o próprio alugado, não tem uma manutenção que dê um atendimento melhor à população, a fraqueza, falta investimento nisso aí. Falta de entendimento do papel do psicólogo e advogado na assistência social, é uma fraqueza também, falta capacitação específica para esse entendimento dos profissionais do SUS, né, saber o seu papel dentro do SUS, especialmente aqui no caso o psicólogo e o advogado. Beleza. Oportunidades. Adesão a novos financiamentos do governo federal. Então, a expansão dos serviços do governo federal. Então, é uma oportunidade. Certo? Novos financiamentos estadual e serviços e programas. O governo do estado novo. Então, tem muitos programas e serviços novos que o município pode. Né? Emenda parlamentar abriu a possibilidade. O governo apoiou um deputado, senadores que podem estar direcionando emenda parlamentar para o município. Então, são oportunidades. Ameaça, atraso nos repasses do financiamento federal, mudança de pessoal contratado já qualificado, ou seja,
o profissional é treinado, lá nas forças está a capacitação continuada, perceba? E aqui e também é uma ameaça. Por quê? Porque não são profissionais efetivos, então são contratados, então há uma rotatividade. Então, ele passa pelo treinamento, depois crise financeira ou política. Então, esse é o retrato da análise SWOT, da análise FOFO, forças, fraquezas, oportunidade e ameaça desse município. Você pode fazer igual? Faça. Pegue o material complementar, faça do seu município, se você é secretário, se você é assessor, se você é coordenador, supervisor, faça da sua unidade. Você vai ter uma clareza melhor na hora de fazer um planejamento estratégico. Após identificar os pontos fortes, os pontos fracos, oportunidades e ameaças, faça essa análise. Tudo que a gente está fazendo aqui, gente, não adianta só fazer por fazer. A gente precisa pegar essas informações e trazer, transformar ela em algo prático, né? Colete as informações, entenda ou melhor, como cada um desses fatores pode influenciar na gestão da assistência social. Com base nessa análise, defina as estratégias para potencializar os pontos fortes. Eu sei o que é o meu ponto forte, eu vou potencializar. Eu lembro de uma história de um treinador que eu participei de um treinamento que ele falava o seguinte: se você tem um filho que ele é bom de matemática e é ruim de português, o que geralmente essas famílias fazem? Os pais, os cuidadores. Ele é bom de matemática e ruim de português. Os pais contratam um professor de português para ele, não é isso? E começa a dizer que ele tem que melhorar em português, porque ele é ruim de português, tal, tal, tal. Está errado. Você vai colocar um professor de matemática para ele ficar o fera, ficar o melhor, porque ele é bom naquilo ali. Claro, coloca um de português ali para ele passar, mas ele é bom, então a gente tem que potencializar o que é positivo. Então, o que é bom ali no seu órgão? Os pontos fortes? Vamos potencializar ele e minimizar os pontos fracos. Então, vou equilibrar, né? E aproveitar as oportunidades, vamos atrás. Se tem emenda parlamentar, se tem projetos novos, vamos atrás, não vamos esperar cair do céu. Vamos buscar um empreendimento novo, vamos lá fazer visita institucional, né? E evitar as ameaças. Eu sei que aquilo é ameaça, então a gente vai trabalhar para que aquela ameaça não atinja, pelo menos, não está no nosso controle tudo, mas pelo menos a gente vai minimizar e evitar que aquilo atrapalhe o nosso planejamento, principalmente nas famílias que a gente atende. Vocês estão compreendendo? Você agora pode obter uma fotografia clara da organização e o que ajuda a tomar decisão. Tudo isso aí serve para a gente tomar decisão e criar um plano de ação mais eficiente para atingir nosso objetivo. Então, essa análise é fundamental para a gente ter um plano de ação que funcione, um ano extraordinário na assistência social. Beleza, fiz a análise SWOT. Mas o que eu faço também, que eu acho muito importante, é análise financeira e orçamentária. A gente sabe que o governo federal, nós não temos uma porcentagem obrigatória de orçamento. É por isso que nas últimas décadas, na última década, a gente teve muito problema financeiro e orçamentário na assistência social. Mas a gente tem uma lógica. O que eu faço na hora de fazer meu planejamento? Eu vou lá em relatórios de parcelas pagas, certo? Consultar parcelas pagas. A maioria de vocês já conhece o sistema. Quem não conhece, você pode ir lá no site do MDS, né? E clicar bem aqui onde estou colocando ó, relatório de parcelas pagas, consultar parcelas pagas. Isso aqui é aberto, não precisa de senha, viu? Você vai colocar o ano, né, o estado e o município, e ele vai gerar tudo que aquele município recebeu em cada bloco de financiamento, em cada programa, em cada serviço, quanto que o município recebeu naquele ano, certo? Ele vai linkar tudo. E aí, o que eu faço? Eu pego, por exemplo, componente programa Primeira Infância no SUAS. Aí aqui deu 75 mil.
aquele município recebeu durante o ano. Um exemplo, né? Você vai fazer do seu município, claro. E aí eu vou trabalhar, eu vou ter a noção de que pode ser mais, esse ano pode ser que o governo federal mande mais, né? Tem município que só veio até o mês 9, o mês 10, o mês 11. Então, mas aí eu tenho uma noção, uma base financeira de quanto que eu posso trabalhar. Então, faça isso, que aí eu vou fazer o meu planejamento baseado nesse orçamento. Claro que você pode pegar o orçamento que está lá na lei orçamentária anual do governo federal, também está lá, você pode pegar lá. Mas isso aqui eu acho bacana porque você visualiza também no seu sistema, no seu município, e você pode trabalhar. Então, você faz isso com a proteção social básica, com a especial, com, a, com os programas, e aí isso serve para que você possa fazer o planejamento, certo? Que vai lhe ajudar. Não adianta eu querer fazer um monte de coisa, ou então eu não fazer nada. Eu tenho que ter uma noção de quanto que eu posso usar. Aqui eu posso usar com pessoa, eu tenho, por exemplo, o recurso do GDPBF, do Bolsa Família. Tanto a gente usa com folha de pagamento, com folha, com pessoal, com, com, com contratação temporária. E aí, o resto, o que eu vou usar? É computador, é internet, entendeu? Então, eu vou fazer um planejamento, as ações que eu vou precisar esse ano. Eu não tenho um notebook, um data show, então vou precisar, então tem dinheiro, vai dar para não fazer, então tudo isso aí ele vai ajudar no planejamento de você também. A análise financeira e orçamentária é uma ferramenta essencial para garantir que a Secretaria de Assistência Social possa atingir seus objetivos de forma eficaz, assegurando a utilização eficiente dos recursos disponíveis e promovendo resultados significativos na comunidade atendida. A maioria dos municípios tem dificuldade de dinheiro, mas tem muito município ainda que tem dinheiro em conta, justamente porque não colocou no planejamento estratégico o orçamento, o financeiro, certo? Então, eu já faço, eu vou colocar para vocês aqui, como bônus, um plano plano de aplicação de recursos, uma planilha, onde eu sempre coloco lá o que eu uso naquele recurso. Pessoal, material de expediente, contratação pessoa física ou jurídica, tal. Em cada programa, isso serve para que você possa fazer o planejamento, certo? Porque eu sei, por exemplo, eu tenho um recurso da proteção social básica para o ano, de R$ 100.000. Então, eu vou fazer já no planejamento, folha de pagamento, 20 mil, então tem 80 do ano. Eu vou se precisa de aluguel de imóvel, né? Dividido por um ano, o valor, aluguel de transporte, combustível. Então, eu vou colocando aquilo ali dentro de uma planilha para mim poder me basear quanto que eu vou precisar. Lembrando que recurso federal é um cofinanciamento. O governo municipal também precisa fazer sua contrapartida, mas já serve como base. Uma coisa que é muito bacana também na hora de fazer o seu planejamento é fazer uma pesquisa de clima organizacional, certo? Pesquisa de clima organizacional. Eu vou colocar aqui para vocês também um modelo de clima organizacional. Acho que tem até aqui, vou abrir aqui. Tem dois. Vou pegar um bem aqui. Que é para me entender como é que a equipe está vendo a, a secretaria. Eu vou fazer um planejamento se eu não sei como é que a equipe está entendendo onde é que eu quero chegar. Eu tenho que entender a equipe também. E aí a gente faz no Google Form, né? Google Form, pesquisazinha anônima, desse município aqui, ó. O setor onde você trabalha oferece os recursos necessários para o desenvolvimento do seu trabalho? Eu já vou saber disso dos servidores.
O volume de serviço é adequado para a minha jornada de trabalho? Considero meu salário adequado? Meu chefe imediato me ajuda quando você precisa no trabalho? Seu chefe imediato aceita críticas? Então, aqui são várias perguntas, eu vou deixar para vocês aqui, que ele vai te dar uma, um olhar do clima organizacional, como é que está. Isso pode ser feito específico para um setor, um CRAS, um CRES, ou pode ser geral para a secretaria, dependendo de como você queira, certo? Ao incorporar uma pesquisa de clima organizacional no processo de planejamento, a secretaria pode criar estratégia mais eficaz no alinhamento com a necessidade e expectativa dos seus colaboradores. Vou fazer um planejamento e vou colocar capacitação disso, daquilo, se não é aquilo que estão precisando. Se eu percebi com a pesquisa de clima organizacional que está precisando ali, talvez de uma outro tipo de abordagem ali, de um outro tipo de capacitação, o ambiente de trabalho é fundamental, porque quem faz são pessoas. Eu estou lhe dando aqui conteúdo sobre planejamento estratégico, ferramentas validadas que funcionem para você ter um ano extraordinário na assistência social, mas quem faz, quem opera todo o planejamento, prática, são seres humanos. Então, é importante que a gente entenda isso. Beleza. Diagnóstico socioterritorial. Você que já trabalha na área da assistência social sabe que é obrigatório, dentro do Plano Municipal de Assistência Social, nós temos o diagnóstico socioterritorial, que é um instrumento de grande relevância para subsidiar e fundamentar as ações e estratégias na política de assistência social. No planejamento, eu preciso também olhar para o diagnóstico. Como é que eu vou fazer um planejamento se eu não sei quais são os riscos e vulnerabilidades dos territórios? Eu vou fazer um planejamento de ações específicas para um determinado bairro, um determinado território, se eu não sei quais são os riscos e vulnerabilidades. Eu não sei quais são as necessidades de proteção social. Se a lei precisa do atendimento da proteção social básica, da especial, quais são os serviços que são atendidos naquele território, quais são os que não são atendidos naquele território que precisa. Então, o diagnóstico ele vai te dar essa ideia. Principais demandas para os serviços e benefícios socioassistencial. O diagnóstico vai te dar esses dados. Quais as potencialidades no território que possui? Às vezes, com o planejamento, eu vou também fazer parcerias. Então, se eu sei quais são as potencialidades que tem naquele território, fica mais fácil eu colocar dentro do planejamento essas potencialidades. Mapeamento da rede. Teve lá no análise SWOT, vocês perceberam que teve um município que colocou que lá eles têm um mapeamento da rede. Isso aqui, gente, é importante. Você que vê, meu pai, você que está assumindo uma, uma secretaria, assumindo uma coordenação, uma supervisão, tudo isso que eu estou fazendo, ele serve para você também ao iniciar. Esse é um curso de planejamento estratégico na assistência social, para você ter um ano extraordinário. Mas não significa que é só para um ano. Eu assumi agora no mês de julho, agosto, em novembro, assumi uma secretaria, assumi uma coordenação. Serve, porque você vai fazer usar todas as ferramentas, essas, essas informações que estou disponibilizando para você fazer o seu planejamento. E o mapeamento da rede é fundamental, porque a primeira coisa, como é que eu vou trabalhar? A assistência social ela não trabalha só. Eu acho que nenhuma política, mas nós da assistência social, nós somos os que mais trabalhamos em rede. Então, é importante que a gente possa mapear o que tem no município, o que tem no município, visitar, fazer visita institucional, tanto atendimento interno, quais são as secretarias que existem, quais são os serviços que essas secretarias ofertam, a rede do poder público estadual, de garantia de direitos,
as ONGs, as ONGs, as instituições que existem no município, mapeie igrejas, instituições. Esse é um processo que consiste na identificação e análise de visualização de organizações, serviços e recursos disponíveis, tanto dentro do poder público como na comunidade em geral. Coleta de dados dos sistemas. Nós, da assistência social, nós temos muitas informações nos sistemas, muitas mesmo. Nós temos, por exemplo, o cadastro único, que ele é riquíssimo, mas a gente quase não usa. O SECAD, quem trabalha aqui no CRAS ou no setor do cadastro único sabe com que ele tem informação, mas a gente não usa. Então, na hora de fazer um planejamento, eu preciso também usar os sistemas que existem. A coleta de dados dos sistemas do governo federal enriquece o planejamento, proporciona uma visão mais abrangente e embasada para orientar ações de política local. Por exemplo, eu vou fazer um planejamento dentro do meu planejamento estratégico, para reduzir o número de pessoas em extrema pobreza no município. Onde é que eu vou pegar essa informação? Eu tenho que saber como é que está. Então, quanto que está o número de pessoas de extrema pobreza? Aí eu vou trabalhar para que nós tenhamos, já a gente vai falar sobre metas e objetivos, indicadores, eu vou reduzir o número de crianças vítimas de violência. O CIPA, eu não coloquei aqui, mas está o CIPA, o Sistema de Conselho Tutelar. Eu vou, pelo RNA, eu detectei lá que a gente entregou muitos benefícios eventual em determinada comunidade. Apesar de lá não especificar na comunidade, né? É só quantitativo, mas aí os dados que eu tenho. E aí eu vou saber por que está acontecendo isso. Por que naquele período X, lá pelo RMA, o número de benefício eventual de cesta básica, né, por exemplo, aumentou muito. Eu peguei o ano todinho, naquele mês de outubro, foi um número muito grande, ou naquele mês de abril, porque ali houve uma calamidade pública, porque ali... Então, a gente vai analisar, certo? O censo, né, foi atualizado agora, o censo, não o censo SUS, o censo mesmo do Brasil, IBGE. Então, o ID, que é o Índice de Desenvolvimento o ID-CRAS, o ID-CRES, o ID-Conselho, todos os ID, né? O Índice de Indicadores, que lá vai dizer, né, como é que está no seu município o CRAS, o que, é que ele precisa melhorar, o que, é que ele precisa melhorar no CRES, ou que se está bom. Então, são indicadores. Então, olhar os sistemas, precisamos olhar os sistemas. Isso que vimos até aqui nos ajuda na análise dos cenários, né? Vamos concluindo essa aula, mostrando que a gente precisa imaginar, conseguir ver, para ter segurança na hora de fazer o nosso plano de ação. A partir disso, pode-se elaborar estratégia para diferentes situações. Se eu sei as minhas forças, se eu sei as minhas fraquezas, se eu sei aonde trabalhar, eu conheço o território, eu tenho os dados verdadeiros, eu posso fazer um planejamento estratégico mais eficiente. Então, pegue as informações e as ferramentas desta aula e comece a trabalhar. Próxima aula, vamos falar sobre objetivos, metas e indicadores.